As questões sobre as origens do universo, da Terra e da vida levou ao desenvolvimento de muitos mitos e lendas diferentes e continuam sendo objeto de pesquisa intensa por muitos astrofísicos, biólogos e filósofos. De acordo com todos os ensinamentos antigos e modernos, um princípio eterno totalmente independente do tempo e do espaço deu origem a todos os seres e à matéria do universo através de um movimento inicial, o da sua autoconsciência. Venha conferir os nossos livros sobre temas diversos já abordados aqui no canal, como ensinamentos metafísicos, a relação entre a mente e o universo, sabedoria universal e muito mais. Acesse a nossa página www.poderdoeusuperior.com e adquira já o seu. A origem do universo sempre foi uma preocupação central para a humanidade. Toda sociedade tem uma história enraizada em suas tradições mais antigas, de como a Terra e o céu se originaram, e a maioria dessas histórias atribui a origem de todas as coisas a um criador, elemento ou ideia que deu origem ao universo através de um evento sobrenatural. Por exemplo, a história do Gênesis descreve a criação do universo como um processo ordenado que levou 7 dias. Porém, os místicos sugerem que a Bíblia oculta o seu significado último sob símbolos, alegorias e parábolas, e que ela, como um livro esotérico, trata de fatos de natureza transcendental, ou seja, ela contempla um processo anterior à evolução, a saber, o processo da involução, que é a passagem do espírito para a forma como antecedente à passagem da forma para a consciência. Existem várias teorias para a origem do universo. A maioria dos astrônomos sustentam que houve uma explosão gigantesca de matéria e energia cerca de 20 bilhões de anos atrás, com a expansão e a evolução cósmica subsequente. Segundo a física moderna, o universo surgiu de algum campo quântico fundamental e no momento em que a singularidade se tornou consciente de si mesma, fragmentos do contínuo quântico foram observados como distintos do contínuo e o universo surgiu. Outros pesquisadores afirmam que o universo existiu desde sempre, antes de entrar em colapso no estado quente e denso conhecido como o Big Bang, ou seja, uma repetição de ciclos eternos de criação e dissolução da matéria. Nessa teoria, a fonte do universo é atemporal, mas as realidades físicas criadas crescem, evoluem e depois morrem, mas a fonte permanece. Esse conceito remonta a Aristóteles, que sustentava que o universo era eterno e indestrutível e, portanto, sem começo e nem fim. Porém, Platão expressou em Timeu a ideia de que o universo havia começado e que terminaria em um tempo específico. Todos os ensinamentos antigos e modernos sugerem que toda a vida e a energia têm a sua fonte em um princípio eterno, que é totalmente independente do tempo e do espaço, e que é indiferenciado, mas que contém em si o potencial de diferenciação infinita.
O místico Thomas Troward afirma que o cosmos surgiu através da autocontemplação do espírito, que deu origem a uma substância universal indiferenciada que é a base do mundo material. Isso se assemelha à teoria de que a mente universal criou o universo físico de acordo com as vibrações da sua consciência e a dinâmica geométrica resultante de um fluido universal chamado de éter. Todo o nosso sistema solar, juntamente com todo tipo de forma material que ele contém, é composto apenas por esta substância primária em vários graus de condensação. Essa matéria-prima para a formação dos sistemas solares está distribuída universalmente pelo espaço. No entanto, embora descobramos que milhões de sóis salpicam os céus, também encontraremos espaços interestelares vastos que não mostram nenhum sinal de atividade cósmica, ou seja, nenhuma condensação da substância primária. Isso significa que algo está em ação iniciando a atividade cósmica em certas áreas, enquanto outras ficam inativas, nas quais a matéria-prima está disponível igualmente. Nesse sentido, o movimento inicial para a criação do universo físico começa por algo que, embora funcione sobre e através das partículas da substância primária, não é essas partículas em si. Este algo é o espírito, a mente ou a consciência, algo que tem o poder de seleção e de tomar uma iniciativa por conta própria. Essa substância universal começa a se diferenciar através de um impulso que procede de algum poder vivo eterno em si mesmo. Todas as religiões antigas do mundo atribuem esse impulso inicial ao poder do som, e vimos que de fato o som tem o poder de iniciar vibrações e que essas vibrações têm uma correspondência exata com a qualidade do som. O som é guiado pela seleção inteligente e é por esta razão que a concentração de energia criativa em áreas particulares do espaço tem sido atribuída à palavra desde tempos imemoriais. A substância universal não criou a si mesma, pois a sua única qualidade é a inércia, portanto, ela veio de alguma fonte com o poder de projetá-la por algum modo de ação que não é de natureza material, e o único modo de ação imaterial conhecido é o pensamento. No início, não havia nada além do espírito, e o seu sentimento primário de vitalidade era o de estar vivo por toda parte, e para estabelecer tal consciência da sua própria vivência universal, houve o reconhecimento de um meio plástico e distribuído universalmente, cujas partículas estão todas em equilíbrio perfeito. Esse é o primeiro estágio da involução, e a presença dos átomos materiais não é de modo algum o mais antigo no processo da evolução. A substância não é a mesma coisa que a forma, pois as formas, simplesmente como massas, são desprovidas de uma vida organizada correspondente. A involução é uma condição precedente à sua evolução. Ela é um processo de concentração gradualmente crescente do princípio da vida, por associação com modos cada vez mais densos da substância universal, o impulso perpétuo do espírito, do um, para a autoexpressão em variedades infinitas da forma. A substância universal, o éter, é psíquico e pode ser descrito como a essência da alma cósmica. Os escritores medievais o chamavam de alma do mundo ou a anima mundi, e como ele distingue-se do espírito divino ou do animus dei,
Ele é o meio psíquico universal no qual os núcleos das formas se consolidam no plano material e se originam em obediência ao movimento do espírito ou do pensamento. Este é o reino das formas potenciais e é o elo de ligação entre o espírito e a matéria, e como tal, ele desempenha um papel muito importante na constituição do cosmos e do homem. A substância universal é a correspondência necessária à simples consciência do espírito do seu próprio ser. Esse autorreconhecimento estabeleceu uma grande polaridade e deste ponto em diante encontraremos o princípio da polaridade na atividade universal, que é a relação entre os opostos sem a qual nenhum movimento externo seria possível. O autorreconhecimento do espírito leva à concepção de uma atividade ainda mais específica, tendo seu oposto polar apropriado ou correspondência material, como na condensação da nebulosa em um sistema solar. A correspondência material é o movimento que é distinto do simples éter difundido, que é a correspondência da mera consciência do ser. Assim, a criação é a ação autotransformadora do Espírito Único, passando por transições sucessivas em todas as variedades de manifestações que preenchem o universo. No primeiro despertar do Espírito em atividade, a sua consciência é a da atividade autossustentada, pois ela não depende de nenhum modo de atividade anterior, porque não existe nenhuma. As considerações matemáticas mostram que o único tipo de movimento que pode manter um corpo autossustentável movendo-se no vácuo é um movimento rotativo que leva o próprio corpo a uma forma esférica. Esse movimento rotativo ou absoluto é a combinação dos dois únicos modos relativos possíveis de movimento, a saber, o movimento de dentro para fora e de fora para dentro, ou seja, o movimento centrífugo e o movimento centrípeto. Nesse movimento rotativo ou absoluto, encontramos ambas as polaridades do movimento incluídas, repetindo assim no lado puramente mecânico o princípio primordial da unidade, incluindo a dualidade em si mesma. Essa concepção de conflito entre dois princípios opostos, a luz e as trevas, a compressão e a expansão, será encontrada na base de todas as religiões antigas do mundo. Os dois princípios de expansão e contração não são necessariamente destrutivos, pelo contrário, eles são correlativos e necessários entre si, já que a expansão sozinha não pode produzir forma e a contração também deve estar presente. O equilíbrio regulado desses dois tipos de movimento é o que resulta na criação. Cientistas sugerem que o éter é composto de pequenos vórtices que geram vibrações com base nos movimentos da consciência em forma de ondas eletromagnéticas opostas que produzem as diferentes formas físicas. O universo criado da matéria é apenas o efeito dessas duas forças aparentemente opostas, exercendo a sua oposição, que somadas constituem apenas uma única força criativa, chamada de força G ou a força de Deus. A força criativa ou a força de Deus age simultaneamente em todo o universo para manter as unidades do éter, e é a rotação eterna dos vórtices do éter
que dão a estabilidade a toda a matéria do universo. O físico William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, já havia postulado a formação do que ele chamava de anéis de vórtices, formados a partir de uma substância primordial infinitamente fina. Se tal anel for formado uma vez na menor escala e colocado em rotação, então uma vez que estivesse se movendo no éter puro e sem atrito, ele deve, de acordo com todas as leis conhecidas da física, ser indestrutível e o seu movimento perpétuo. Quando dois desses anéis se aproximam, eles se fundem até que a matéria manifestada como a vemos com os nossos sentidos externos é formada finalmente. O átomo, a menor estrutura da matéria, é também um movimento giratório e sonoro. O som vibratório dos átomos individuais ressoa com outros átomos para formar os vários produtos químicos e as substâncias do nosso mundo. Todos os ramos da ciência física demonstram o fato de que toda manifestação completa, de qualquer tipo e em qualquer escala, é iniciada pelo estabelecimento de um núcleo infinitamente pequeno, mas que é dotado de uma energia de atração indestrutível, fazendo com que ele aumente constantemente em poder e definição de propósito, até que o processo de crescimento se complete e a forma amadurecida se destaque como um fato consumado. O físico John Fleming afirmava que a força que origina o núcleo material é a mente. Segundo Fleming, em sua essência última, a energia pode ser incompreensível para nós, exceto como uma exibição da operação direta daquilo que chamamos da mente ou da vontade. Assim, a energia acabará por atrair para si todas as condições necessárias para a sua manifestação em forma visível externa. Em todos os estágios subsequentes da evolução, o princípio inicial que dá origem à entidade individualizada deve ainda estar em operação como fonte e origem dessa manifestação particular, tanto quanto em sua primeira concentração. O arco descendente do círculo do ser é, portanto, o da involução do espírito em modos cada vez mais densos da substância, e o processo continua até que um ponto seja alcançado, onde o espírito e a substância estão em equilíbrio igual, que é onde estamos agora. O primeiro passo em direção à consciência individualizada nos encontra na vida vegetal. Então, com base no princípio de que cada estágio sucessivo oferece a plataforma para uma perspectiva adicional, a vida vegetal é seguida pela vida animal e esta pela ordem humana, na qual a liberdade de selecionar as suas próprias condições está estendida imensamente. Desta forma, a expressão do próprio espírito chegou ao ponto em que o seu complementar polar ou recíproco se manifesta como homem intelectual. No entanto, o processo criativo não para por aqui, pois a sua raiz na autocontemplação do espírito o torna necessariamente uma progressão infinita. O progresso tem sido em uma direção ao desenvolvimento de uma individualidade mais perfeita e complexa, e, portanto, o próximo estágio nos levará ainda mais longe na mesma direção. Quanto mais você perceber claramente
a relação que existe necessariamente entre você e o espírito vivo, mas você verá que ela abre um panorama infinito de potencialidades ilimitadas que nunca podem ser esgotadas. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.